Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, parece roteiro de ficção, mas é uma ferramenta incrivelmente real e super calculada da política internacional. A gente vai desvendar o uso histórico e estratégico de pandas na diplomacia mundial. E, claro, analisando nossas fontes de forma totalmente imparcial, vamos entender como as ciências biológicas acabaram virando peças fundamentais no tabuleiro de xadrez do poder global. Então preparem-se, porque a história de hoje é fascinante. Bom, vamos direto ao ponto. Tem uma citação nas nossas fontes que captura perfeitamente o nível de absurdo e de ironia da geopolítica atual. Pensem bem, estamos falando de superpotências, nações com arsenais nucleares capazes de destruir o mundo várias vezes. Mas, incrivelmente, as ansiedades e a instabilidade entre elas acabam repousando sobre os ombros de um urso que, francamente, é famoso pela sua total indiferença. É surreal observar como a arte de governar meio que se privatizou, saindo lá dos corredores do poder e indo parar direto nos recintos dos zoológicos. E, para a gente ter uma noção do peso desse trabalho diplomático, a gente precisa olhar para a realidade biológica do bicho. Na natureza, o mamífero monocromático conhecido cientificamente como Ailuropoda melanoleuca é super solitário. A ocupação principal dele? Comer bambu. E é uma planta tão pobre em nutrientes que o urso precisa devorar uns 36 quilos ou 80 libras todo santo dia só para continuar vivo. É um contraste gigantesco, né? Uma existência super rudimentar de um lado e do outro um peso diplomático global que eles são obrigados a carregar. E é aí que entra um conceito genial que as fontes trazem e que ilustra brilhantemente como isso funciona na prática. Evolutivamente, os pandas são quase um beco sem saída, mantidos por aparelhos puramente pela fascinação humana. Isso os torna a megafauna carismática perfeita. Na política, eles funcionam como um verdadeiro sedativo visual. Pensa bem, é muito difícil a opinião pública focar num distanciamento econômico agressivo ou numa fricção comercial quando os noticiários estão entupidos de imagens de um filhote fofinho rolando e brincando com um tronco de árvore. É uma baita distração. E essa diplomacia toda funciona quase como um termômetro do clima entre Washington e Pequim. A coisa começou para valer lá em 1972, quando o primeiro chinês Zhou Enlai, sob a autoridade do Mao Zedong, mandou os primeiros ursos logo depois daquela visita histórica do Richard Nixon. É uma dinâmica bem clara. Quando as relações estão boas e amigáveis, os ursos chegam. Quando o clima esfria e rola uma tensão diplomática, eles são empacotados e chamados de volta lá para a província de Sichuan. Só para a gente ter uma ideia do impacto, vamos voltar rapidinho para o clima super pesado de 2024. Quando os pandas foram retirados dos zoológicos americanos e devolvidos, aquele vazio deixado nos recintos da capital foi muito palpável. Não era só a falta de um animal exótico ali, era um símbolo visual fortíssimo de uma nova Guerra Fria. Aquilo ilustrava de forma muito clara um fechamento estratégico e um esfriamento drástico das relações com o Ocidente. Mas como a gente sabe, a narrativa na política muda rápido. Em abril de 2026, veio um anúncio de que o macho Ping Ping e a fêmea Fu Shuang estavam indo para o Zoo Atlanta, numa nova parceria de 10 anos. Estrategicamente falando, isso é um digelo. Funciona quase como aquele cartão de visita super calculado da era vitoriana. Só que, claro, no século XXI, esses reinícios quase nunca são permanentes. É mais parecido com limpar o cache de um computador antes que o sistema trave de vez. Só que por trás de toda essa fofura que o público vê, a realidade moderna desse acordo é puramente uma transação de negócios. Esses ursos definitivamente não são presentes. Eles são emprestados por meio de instrumentos legais extremamente rigorosos que envolvem milhões de dólares em taxas de conservação e um monte de regras veterinárias estritas. Eles acabam funcionando como reféns super confortáveis e de altíssimo valor, puxando a diplomacia lá do campo político direto para o domínio corporativo e biológico. Entrando na parte 1 da nossa explicação. O minueto Trump-Xi, estética, hegemonia e o Mar do Sul da China. O contexto de 2026 é super importante para entender esse empréstimo para o Zoo Atlanta. O anúncio rolou poucas semanas antes de uma cúpula de altíssimo risco entre o presidente americano Donald Trump e o líder chinês Xi Jinping. Uma reunião totalmente ofuscada por aumento de tarifas, disputas marítimas constantes e o atrito normal de duas potências gigantescas disputando espaço. Nossas fontes mostram de forma bem neutra como isso escancara as diferentes estratégias de cada líder. De um lado, a abordagem americana foca numa rivalidade econômica mais direta e performática. Do outro, a abordagem chinesa busca essas vitórias de relações públicas de baixo custo, posicionando-se como uma parceria cooperativa na vitrine, enquanto mantém firmemente seus interesses estratégicos lá no Mar do Sul da China. Isso nos leva a uma reflexão muito curiosa. Como é que a imagem de um panda se encaixa no meio de uma doutrina econômica super rígida? O ponto aqui é revelar o quão oco esse gesto realmente é.
No fim das contas, a diplomacia muitas vezes é a pura arte de falar uma coisa enquanto se faz outra totalmente diferente. O urso é simplesmente a distração perfeita para cobrir complexidades muito mais profundas. Indo para nossa segunda parte, a burocracia da vida selvagem, a maquinaria oculta da arte de governar com animais. Agora, o que me chama muita atenção é a logística por trás de tudo isso. Para manter a ilusão do ursinho fofo rolando no tronco, tem um esforço monumental nos bastidores que a gente quase nunca vê. É uma burocracia vasta e oculta. Tem cientistas lá em Chengdu preparando os animais, especialistas em logística coordenando os voos absurdamente complexos do Panda Express e diretores de zoológicos quebrando a cabeça para fechar orçamentos milionários. Basicamente, as operações ambientais e biológicas são usadas como uma baita cortina de fumaça sofisticada para as operações políticas. E pensem no nosso mundo hoje. A gente vive numa era de abstrações puras. É guerra digital, mercado financeiro operando em milissegundos, desinformação gerada por inteligência artificial para todo lado, e no meio dessa bagunça e caos tecnológico todo, existe uma necessidade humana bem curiosa por algo tangível, sabe? A gente olha para um bicho que respira, que se move devagar mastigando bambu, com a esperança genuína de que ele seja um sinal de que o mundo está em paz e minimamente estável. Então, a grande ironia final é exatamente essa. Enquanto o peso das relações entre os maiores impérios do mundo repousa sobre eles, os pandas estão lá dormindo 16 horas por dia, ignorando solenemente as câmeras e sendo incrivelmente teimosos em só serem ursos mesmo. Eles por si só não têm como resolver uma guerra comercial ou uma disputa de território. A única coisa que eles realmente entregam é fazer a gente esquecer dessas tensões por um momento rápido e confortável. E a pergunta que não quer calar enquanto esses ursos vão se acomodando na nova casa lá em Atlanta é justamente essa. É uma mudança real para uma primavera diplomática ou só uma pausa temporária nesse inverno todo? Eu quero muito saber a opinião de quem nos acompanha. Deixem a resposta para essa pergunta aqui embaixo nos comentários. E não esqueçam de curtir a análise e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere nos apoiar. Link do Apoia-se na descrição deste vídeo.